Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio semanal do Videocast Café das 10, um programa que eu faço sempre com um convidado da área de recursos humanos, onde a gente conversa sobre os desafios, as tendências e as melhores práticas da área de recursos humanos e principalmente entendendo a necessidade do mercado. E no episódio de hoje não vai ser diferente, eu bati um super papo com a Simone Exler, onde nós conversamos sobre a transformação cultural que ela liderou na empresa Sky. Esse é um papo imperdível que eu tenho certeza que você vai gostar, de um tema super atual, que é a transformação cultural, um tema que ficou muito forte, principalmente depois da pandemia. Vamos dar uma olhada como ficou. Olá, caros amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Videocast Café das 10, aqueles 15, 20, 30 minutinhos que a gente tira toda terça-feira para conversar sobre os assuntos ligados ao RH, novidades, tendências. E hoje eu vou conversar com a Simone Exler sobre um case super interessante, a transformação cultural na Sky. Simone, seja bem-vinda ao nosso Café das 10, tudo bem com você? Oi, Eduardo, tudo bem? Bom dia. E super obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui. O prazer é todo nosso, Simone. Para quem não te conhece, quem é Simone Exler no mercado de RH? Bom, eu sou psicóloga de formação, eu atuo tem 22 anos já em recursos humanos, com muito orgulho, gosto muito da carreira que eu escolhi. E como muitos, eu comecei como estagiária, né? E eu tive, assim, eu penso que o privilégio de poder ter desenvolvido a minha carreira em empresas bem diferentes, como a primeira delas, onde eu entrei como estagiária e saí como analista sênior, que foi a Karsten, uma indústria têxtil de Blumenau, Santa Catarina, onde, inclusive, eu sou natural. Depois eu trabalhei na Bunge, uma americana de alimentos e agronegócio. Aí eu tive um tempo fora do Brasil, onde eu pude estudar, fiz um mestrado em Business Psychology. E depois, quando eu regressei ao Brasil, aí já em São Paulo, então basicamente metade da minha carreira foi em Santa Catarina, a outra metade aqui em São Paulo, eu trabalhei na Cetelem, que é uma financeira francesa, e há 7 anos eu digo que eu me divirto aqui na Sky, né? Que é uma empresa de entretenimento, e nos últimos 3 anos eu lidero a área de RH aqui na Sky. Muito bom, Simone. Introdução feita. Para a gente já começar sobre esse nosso café, que na verdade a gente vai falar um pouco sobre um case que é a transformação cultural na Sky. Para quem não está familiarizado com o conceito de cultura organizacional, o que é cultura e qual é o impacto dela no negócio das empresas, no dia a dia? Eduardo, eu gosto muito de uma definição que é bem simples, tá? Que é aquela assim, ó, que a cultura é aquilo que a gente faz quando não tem ninguém olhando. Ou seja, é o nosso dia a dia, é o jeito que a gente opera, é o jeito que as pessoas funcionam no dia a dia, né, da empresa. Tanto, assim, o conjunto de comportamentos, né, da empresa como um todo, de uma equipe ou de uma pessoa dentro dessa empresa. E tem a ver muito com o como, né? Como a gente toma decisão, como a gente se comunica, como a gente resolve problemas, como a gente cuida das pessoas. Então, eu acho que tem muito a ver com como a gente funciona numa empresa. E é claro que isso impacta bastante na performance, né, de qualquer empresa, como um todo. A gente vê sempre vários estudos que mostram que empresas, por exemplo, que têm mais diversidade na sua força de trabalho e uma cultura inclusiva, alcançam resultados financeiros melhores. Um ambiente colaborativo, participativo, psicologicamente seguro, as pessoas produzem mais e melhor. Então, em resumo, acho que tem a ver com como a gente opera, como a gente funciona, e quanto melhor isso acontecer, melhores serão os resultados da empresa. Entendi. Quando a gente começa a falar da Sky, quando que aconteceu essa transformação cultural, numa linha do tempo? Qual é a data que ela começou? Uhum. Bom, a Sky tem 25 anos no mercado, né, uma trajetória de muito sucesso desde então, mas especialmente em 2019,
a gente teve uma série de mudanças na empresa, a gente teve um novo CEO, com o desafio de, enfim, alavancar os resultados ainda mais. E aí a gente entendeu que a gente tinha algumas oportunidades em relação à cultura, à saúde organizacional, especialmente o cenário, assim, naquele cenário, além dos desafios do negócio, a gente percebia um gap de percepção de clima bastante grande entre líderes e não líderes. Então, em resumo, esse era o cenário de 3 anos que a gente passou, e foi aí que a gente começou a falar do tema de transformação cultural aqui na Sky. E o que foi levado em consideração para fazer essa transformação? Foi algo só do negócio? Foi o clima interno? Quais foram talvez, os sinais de que era necessário mudar? Bom, a gente tinha algumas demandas que a gente costuma chamar de higiênicas, né, para endereçar, como ajustes de cargos e salários, melhores benefícios, e em questões mais estratégicas, a gente precisava alinhar melhor a comunicação top-down, né, fazendo assim com que todos os colaboradores, independentemente do nível em que eles estavam ou de que áreas eles atuavam, assim, a gente precisava fazer com que todo mundo entendesse, conhecesse e incorporasse, né, os desafios que o negócio tinha e o papel de cada um nisso, né? Então, assim, a gente considerou na época os resultados de pesquisa de clima, a gente rodou também uma pesquisa específica de saúde organizacional, a gente aplicou uma série de ferramentas de diagnósticos, ou seja, além dessas pesquisas que são mais quantitativas, uma série também de escutas qualitativas, como focus groups, reuniões específicas e tal, para entender onde estávamos e desenhar para onde, né, queríamos ir, né? E o que sempre a gente levou em consideração é que a gente não melhoraria a performance financeira, operacional do negócio, sem investir na saúde da organização. Essas duas variáveis sempre andaram muito juntas, né? Então, assim, desde o início, uma premissa muito forte por trás de tudo que a gente fez foi entender que o como a gente opera, né, voltando lá à definição de cultura, iria, com certeza, fundamentar o que a gente iria entregar, tá? Então, na época, a gente criou uma frente de trabalho de cultura que funcionou e funciona até hoje como qualquer outra frente de trabalho das áreas específicas de negócio, com um sponsor, que, no caso, a de cultura, o sponsor sempre foi o presidente, né, porque é um tema bastante caro, bastante estratégico, bastante importante. Então, o presidente da empresa é o sponsor de cultura. Eu fui, desde 2019, a líder dessa frente de trabalho. E aí a gente tem líderes de iniciativas, né? Ou seja, as várias iniciativas que a gente criou, a gente designou alguns líderes, que inclusive são pessoas que não são necessariamente de recursos humanos. E essa frente de trabalho, ela tem assim uma cadência semanal, entregas, diagnósticos frequentes de revisão de plano, de revisão de pesquisa, para estar sempre com um plano atualizado, condizente com o momento, porque de 3 anos para cá muita coisa já evoluiu, muita coisa já mudou, as demandas já são outras. Então, é uma frente de trabalho que está sempre em evolução, sempre, enfim, se renovando. Entendi, Simone. Simone, me tira uma dúvida. Quando você fala que a saúde da empresa foi levada em consideração, que tipo de saúde é? Saúde mental dos funcionários? Talvez uma saúde operacional? Quando você fala saúde, o que é isso? Tem a ver com o ambiente de trabalho como um todo. Tem a ver com indicadores de motivação, ou seja, o que faz as pessoas se sentirem engajadas ou não, incentivadas ou não a entregar resultado, a entregar o seu melhor. Tem a ver com comunicação, tem a ver com capacitação, ou seja, é como se fosse um check-up, né? É igual quando a gente vai no médico fazer um check-up, a gente faz lá uma série de exames, né? Tem coisas que vão bem, tem alguns indicadores da nossa saúde física
que a gente precisa melhorar. Assim é também a saúde organizacional, ou seja, a gente vê tanto a percepção de clima, como as pessoas estão se sentindo desafiadas ou não, se as pessoas estão se sentindo escutadas ou não, se as pessoas estão se sentindo empoderadas ou não, ou seja, uma série de indicadores que nos mostra o quanto as pessoas estão se sentindo parte, o quanto elas estão se sentindo bem, o quanto elas estão se sentindo ouvidas, o quanto elas estão sentindo que elas contribuem, né? E aí a gente tem questões estratégicas de comunicação, de alinhamento, de participação nisso tudo, questões higiênicas, como cargos e salários, benefícios, questões de comunicação dentro da própria área, ou então comunicação corporativa, como é que o presidente se comunica, como é que os vice-presidentes se comunicam, por aí vai. Entendi. E você também citou algo bastante interessante, que é o líder dessa organização, que no caso é a Sky, ele ser o patrocinador dessa mudança. Qual a importância desse tipo de atitude, do líder principal, da pessoa que teoricamente dá a liderança, né, dá a direção para a empresa, dele patrocinar de fato, dele vestir a camisa desse tipo de ação? Por que é importante para as empresas o líder entender e ele ser o patrocinador? Olha, acho que é muito simples. Se isso não acontecer, não há transformação. Ou seja, ou a liderança, a começar, claro, né, do top team, da alta liderança, mas toda a liderança precisa estar engajada, comprada, entre aspas, né, assim, comprada com a mudança, com a transformação, entendendo o porquê daquilo. É o primeiro passo. Isso começa, então, assim, não à toa os programas de transformação de cultura começam com a alta liderança. Ou seja, esse time precisa ter, num primeiro momento, alguns trabalhos de entendimento, de reflexão, de dúvidas, sabe, é isso mesmo que a gente quer? É para esse caminho que a gente vai? Que obstáculos a gente tem? Que dificuldades a gente tem? E isso não acontece da noite para o dia, né? Assim, a transformação leva um tempo, porque algumas pessoas, todos nós temos as nossas resistências, temos as nossas fortalezas e as nossas fraquezas, e uns mais rápidos, outros nem tanto, a gente vai se engajando. Então, assim, o sponsor de cultura é o presidente, porque ele é o primeiro porta-voz, né? Ele é o primeiro que tem que estar engajado, comprado e liderando pelo exemplo. Aquilo que ele fala tem que ser o que ele faz, e tem que ser o que toda empresa faz, né? Isso gera coerência, isso gera equilíbrio nas coisas, isso faz com que as pessoas entendam que é para valer, que não é, sabe, porque a gente não está fazendo transformação cultural porque é bacana, porque está na moda, porque a concorrência faz. A gente tem que fazer a transformação cultural porque a gente entende que isso tem valor, porque a gente entende que isso vai impactar no resultado da empresa, isso é parte do resultado da empresa. Então, assim, acho que o grande fator de sucesso é ter, a começar, claro, né, da alta liderança, mas todos os níveis de liderança devidamente engajados, envolvidos e sendo patrocinadores, todos eles têm que ser sponsors, né? Não tem como a gente estar implementando determinado programa, né, que um líder em determinada área diz, bom, muito legal isso, mas aqui na minha área não vai funcionar assim, aqui na minha área vai ser do jeito que a gente sempre fez, né? Não funciona. Então, assim, o envolvimento da liderança do minuto zero, isso tem que estar, todo grupo de líderes precisa estar muito engajado e, assim, demonstrando na prática a cultura que a gente quer implantar, né? Porque não é simplesmente você fazer uma comunicação para a empresa, olha, gente, aqui são os nossos valores, as nossas atitudes, a partir de agora é assim que a gente funciona. Quem dera se fosse assim simples, né?
As pessoas vão entender qual é a cultura e como ela vai funcionar no dia a dia quando elas virem os líderes executando isso, né? Porque isso passa a ser do dia a dia, isso passa a correr assim, no sangue, né? Isso passa a ser o ar que a gente respira. E aí a liderança tem um papel, sim, fundamental, senão não vai funcionar. Simone, geralmente nesse tipo de filosofia, nesse tipo de ação organizacional, os seus colegas, eles sempre contam, tanto aqui quanto nas salas de entrevista para mim, que existe uma resistência entre a camada que fica entre a alta liderança e a camada operacional. Nesse case da Sky, isso aconteceu? Olha, aqui, felizmente, não aconteceu. Aqui na Sky, a gente sempre teve, assim, a base da pirâmide, né? Os profissionais individuais, como a gente chama, muito abertos, né? E muito parceiros das mudanças. Então, assim, todo mundo recebeu muito bem mesmo, a frente de cultura e todo o plano que a gente começou a implementar. Uma ação que eu creio que facilitou isso, eu decidi montar o time de cultura de forma multidisciplinar. Ou seja, eu não tenho, nunca tive, não tenho só pessoas de recursos humanos na frente de cultura. Eu tenho pessoas que vêm das áreas de negócio, né? Então, isso faz diferença, porque, primeiro, as pessoas entendem que essa questão de queremos ter uma cultura mais colaborativa, mais participativa, menos hierárquica, isso é real, é genuíno. Porque ao trazer, né, pessoas, né, analistas, supervisores, gerentes, enfim, de diversas áreas, para atuar na frente de cultura, as pessoas percebem que, poxa, é isso mesmo. E aquilo ali é uma fonte de informação preciosa, porque a gente ouve o colaborador, sabe, direto da fonte. E é um analista que vem de uma área de negócio e que diz, olha, gente, essa ação é muito, muito legal, essa ação não vai funcionar. Ou seja, as pessoas se sentem ouvidas, tá? Então, outro ponto que a gente sempre teve aqui e que facilita muito são os comitês de clima, que são formados por colaboradores das áreas. Então, os comitês de clima, eles foram, ao longo desses 3 anos, muito mais empoderados, muito mais estruturados, muito mais incentivados. Então, a gente tem hoje, na verdade, assim, a, a base da pirâmide ativa no processo de cultura. Eles não são passivos, eles não são os que aguardam para ver o que vem por aí e o que vai acontecer com eles. Não, eles ajudam a construir. Então, eu acho que esse foi o pulo do gato, assim, foi a cereja do bolo para a gente ter o sucesso que a gente teve e tem, foi trazer as pessoas para participar do processo de forma ativa, né, ajudando a construir o plano, tá? Uma outra coisa também que eu creio que facilitou muito essa participação da empresa inteira, desde o começo, uma das ações que a gente fez foi criar as 6 atitudes Sky, que em outras empresas são valores, são, enfim, né, crenças, são questões que a gente leva, que a gente entende como sendo, assim, fundamentais, né, para a empresa. As nossas 6 atitudes aqui são accountability, candura radical, colaboração, inclusão, inovação e senso de urgência. Então, de acordo com os nossos, né, desafios de negócio, nosso momento cultural como empresa, a gente entendeu que essas 6 atitudes seriam fundamentais para a gente suportar toda a transformação. E a gente fez aí uma série de ações, assim, de comunicação, de treinamento, de engajamento, gincanas, e isso tudo ainda durante a pandemia, tudo no online, né? Ou seja, a gente trabalhou muito em profundidade essas 6 atitudes, com a participação da empresa inteira, né? Eu sempre brinco assim, do aprendiz ao presidente. Então, sempre foi muito participativo, tá? Então, creio que por isso a gente tem um índice de engajamento nas questões de cultura bastante alto, tanto da base como do grupo de líderes.
E sobre isso, Simone, algumas dúvidas. Quantas pessoas tinham na Sky durante todo esse processo de transformação cultural? 1.500 pessoas. Tá. E se a gente pudesse falar, quanto tempo durou? Do D0 até talvez algum marco que você tenha na sua cabeça ou que tenha sido estabelecido, que você diga, aqui a gente conseguiu fazer aqui a gente conseguiu fazer essa transformação. Quanto tempo durou, mais ou menos? Bom, a gente está nessa jornada há 3 anos. Ela é uma Né? jornada contínua, né? Mas quando, É, por exemplo, que você falou, putz, acho que a gente conseguiu talvez não ter mais tantos indícios da antiga cultura. Você tem uma ideia de tempo? olha, já no início de 2019, a gente pode, talvez assim, um indicador que nos ajuda a medir isso de forma mais tangível é a pesquisa de clima, né, que a gente aplica há algum tempo. Então, a gente vê uma evolução bastante significativa nesse indicador, tá? Em 2018, ou seja, antes da nossa transformação cultural, nossa nota de clima era 77. Em 2019, que era o comecinho dessa transformação, já subiu para 81, tá? Em 2020 e 2021, a nossa nota foi 91. Ou seja, aí a gente teve um salto bastante grande, né? Que a gente sabe que indicador de pesquisa de clima, quando você está já no nível mais alto, é bastante desafiador você subir 1 ponto, 2 Sim. pontos, né? Ou seja, você crescer de 90 para 91 é um grande resultado. Você crescer de 70 para 71, nem tanto. Então, aqui a gente tem uma questão bastante assim tangível, tá? Então, assim, a gente saiu de 77, nota de clima antes da transformação, e estamos hoje com uma nota 91, que foi a nota do ano que passou. Um outro, 14%, né? Subiu 14 exato, pontos. exato. E agora, em 21, nós entramos no ranking nos top 20, ou seja, nós somos parte das 20 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. É um resultado bastante expressivo, considerando inclusive o quanto que no Brasil gestão de clima e ranking de melhores empresas para se trabalhar, o quanto isso é competitivo, tá? Então eu vejo assim, um crescimento interno e um reconhecimento externo também, né? Porque a pesquisa, quando a gente compara com os anos anteriores, a gente está comparando a gente com a gente mesmo, né? Agora, quando eu olho o posicionamento da Sky no ranking das melhores para se trabalhar, tem uma evolução bastante grande, e aí é a gente sendo comparado a práticas de outras empresas, né, que estão no nosso mercado. Um outro indicador bastante importante é a própria pesquisa de saúde organizacional, que é uma outra pesquisa, não é uma pesquisa de clima, e aqui a gente teve, no começo, no marco zero, né, a gente teve, a nossa nota foi 71, e 2 anos depois, quando a gente reaplicou a mesma pesquisa, a gente atingiu 84, ou seja, a gente teve um crescimento de 13 pontos, quando o esperado para o nosso nível, para o nosso momento de transformação, era de 5 pontos. Então, assim, a gente teve um crescimento bastante expressivo, uma evolução muito, muito positiva. A gente, assim, a gente tem muito orgulho do trabalho construído até então, porque as pesquisas mostram que fez diferença, que fez efeito, que de verdade a gente fez um bom diagnóstico, fez um bom plano, implementou o plano com bastante disciplina, com cadência, com bastante afinco, e os resultados estão aí. E quando, obviamente, talvez não dê para você explicar tudo o que mudou, mas em linhas Uhum. gerais, quando a gente pega a cultura passada com a cultura vigente, quais foram as principais mudanças que a gente consegue hoje dizer, olha, hoje a Sky funciona dessa maneira e até 2019 ela funcionava de outra maneira. Quais foram as principais mudanças? Olha, hoje eu vejo que as atitudes Sky, né, que eu mencionei, que é o que fundamenta tudo que a gente faz, é uma realidade vivida no dia a dia de todo mundo.
na boca do povo, assim, né? Então, assim, a gente vê isso em reuniões. Vamos trabalhar de forma colaborativa aqui. Candura radical, que tem a ver com feedback, que tem a ver com você ser cândido e radical ao dizer para a pessoa o que ela precisa evoluir, o que ela precisa melhorar, considerando o desenvolvimento dessa pessoa, considerando o bem dessa pessoa. Muitas vezes as pessoas se falam assim, olha, vamos usar a candura radical aqui nessa conversa. Ou seja, as atitudes Sky, elas estão no dia a dia nosso, né? E todas as ações que a gente faz, desde recursos humanos, todos os programas, né? Todo o ciclo de decisões envolvendo pessoas leva em conta as atitudes Sky. Isso vai, assim, desde a admissão, a desenvolvimento, reconhecimento, offboarding, ou seja, tudo que a gente faz, a gente, né, inclui, né, as atitudes Sky. E isso cria coerência, isso cria constância, isso cria lógica na cabeça das pessoas, né? A gente não pode criar uma lista de valores ou uma lista de atitudes num dia e resolver mudar no dia seguinte porque alguém teve uma ideia incrível e decidiu trocar a atitude A pela atitude B. Assim, tudo bem, a gente pode rever, mas a gente precisa dar tempo ao tempo, sabe? Para as coisas serem de verdade desenvolvidas, de verdade impregnadas no dia a dia. Então, hoje eu vejo que isso é uma realidade. Isso não está só nas paredes, isso não está só na rede social corporativa, isso não está só nos documentos, nos PowerPoints, né? As atitudes, assim, suportam tudo que a gente faz também de ações de comunicação e engajamento, né? Ou seja, no Word, na forma como a gente se comunica com os colaboradores, a gente sempre traz as atitudes Sky como pano de fundo, tá? A gente vê, assim, frentes de trabalho relacionadas ao negócio, né? Como desafios de melhorar determinados indicadores do negócio, né? A gente vê isso evoluindo bastante, a gente atingindo resultados assim históricos. Por quê? Porque é nítido que a gente vê mais accountability, mais colaboração, e os líderes dessas frentes dizem, né? Eu nunca vi esse grupo trabalhar de forma tão colaborativa como a gente está trabalhando agora, né? Ou seja, a gente tem menos silos, menos, assim, cada um no seu quintal, cuidando, né, do seu próprio quintal. A gente vê, a gente percebe no dia a dia atitudes muito mais cross, muito mais colaborativas. Um exemplo é meta compartilhada. Já tem 2 anos que a gente, no começo de cada ano, a gente define as metas do negócio, as metas compartilhadas entre áreas, qual é o percentual de comprometimento que cada área tem que ter com aquelas metas, e a gente saiu de um modelo onde cada um desenhava as suas metas para um modelo, então, de meta compartilhada. Ou seja, um exemplo claro, marketing tem metas de vendas e vendas tem metas de marketing. Isso fomenta para que essas duas equipes, e outras mais, trabalhem de forma coesa ao longo do ano, né? E não cada um correndo para um lado, ou objetivos contraditórios, né? Que acaba fazendo com que a gente perca tempo e energia e tudo mais. Hoje a gente vê as equipes muito mais coesas, muito mais atuando lado a lado, e não tão ciladas, né? Não tão assim isoladas, cada uma no seu quintal, digamos assim. E eu vejo também a liderança muito mais próxima das equipes. Assim, quando a gente fala que a gente tem uma cultura mais colaborativa, mais participativa, menos hierárquica, a hierarquia existe, né? Nós temos supervisores, gerentes, diretores, vice-presidentes. Mas é uma hierarquia mais formal do que no dia a dia. Então, assim, numa reunião de trabalho, ninguém quer saber se a pessoa é supervisora, ou analista, ou gerente, não importa o cargo que ela tenha, mas sim o papel que ela está desempenhando ali, as ideias que ela traz e a contribuição que ela traz.
Então, a gente diminuiu um pouco a distância entre líderes e não líderes, as pessoas se sentem mais abertas a levantar a mão e questionar, contrariar, né? Eu vejo um ambiente muito mais psicologicamente seguro hoje do que no passado. Então, e tudo isso, então, assim, cria uma segurança, cria um ambiente saudável, né, para construir em conjunto. Então, eu vejo assim as pessoas mais confiantes para levantar a mão e contrariar, né? Olha, eu discordo do ponto que você traz, eu penso assim, assim, assado. E aí, em conjunto, né, se decide para que lado o tema vai. Mas ninguém deixa de falar porque tem medo de dar uma opinião contrária. Então, assim, isso cria um ambiente mais seguro, mais saudável, mais leve também, né? Simone, uma curiosidade, quais são os 6 valores Sky, as 6 atitudes Sky? Accountability, candura radical, colaboração, inclusão e senso de urgência. E outra curiosidade, como é que esses valores, né, como é que essas atitudes elas foram feitas? Elas foram desenhadas unicamente pela liderança ou teve uma contribuição de todo mundo? Como é que tecnicamente isso foi feito? Você Tá. pode falar para a gente? Sim, nós chegamos a essas 6 atitudes depois de analisar o resultado da pesquisa de clima, da pesquisa de saúde organizacional, as leituras que a gente fez de focus groups e as entrevistas que a gente fez com alguns colaboradores. Então, assim, colocando tudo isso num liquidificador, né, e vendo também os desafios que o negócio tinha na época, nós entendemos que, ao desenvolver essas 6 atitudes, a gente estaria suportando a alavancagem dos resultados, tá? Então, foi muito baseado no que a gente escutou, muito baseado no que a gente entendeu de demanda naquele momento, e está fazendo sentido até então, né? Eu diria que talvez a atitude de inclusão é uma das que a gente mais evoluiu, certeza. Hoje o case de diversidade e inclusão que a gente tem aqui na Sky é um case, né? Assim, a gente tem hoje a nossa força de trabalho, praticamente a metade da nossa força de trabalho representa alguma diversidade, alguma minoria histórica. A gente tem hoje, nos processos seletivos, a gente saiu de contratar cerca de 40% das pessoas representando alguma minoria histórica para 60%, e a gente sente no dia a dia, de verdade, o tema da cultura de inclusão, porque diversidade, né, é uma coisa, inclusão já é outra. E a gente consegue ter os dois aqui. A gente tem mais diversidade e a gente sente no dia a dia a cultura de inclusão. As pessoas se sentem mais à vontade para ser quem elas são e contribuir sendo quem elas são, né? Independentemente da faixa etária, da cor da pele, da orientação sexual, da capacidade física, enfim, né, do gênero, independentemente de quem você se sente à vontade para contribuir, para fazer um bom trabalho. Excelente, Simone. Para a gente terminar, quais são as dicas que você dá para os líderes de negócios que eles estão em dúvida sobre fazer ou não uma transformação cultural? Ai, bom, assim, como eu falei antes, a liderança tem um papel fundamental, né, nesse quesito. E, assim, a gente tem que ter claro que qualquer transformação, especialmente transformação cultural, exige muita confiança, transparência, participação. Exige, assim, uma autocapacidade da liderança de questionar suas próprias crenças e convicções, assim, né? Então, assim, a liderança precisa estar muito aberta e preparada para isso. Ou seja, eu posso ter um grupo de líderes que está aberto,
do tipo, eu quero, né? Eu quero rever as minhas crenças, eu quero rever as minhas convicções, eu quero gerar um estilo de liderança mais participativo, mais democrático, mas não necessariamente eu esteja preparado. Então, vamos trazer isso à consciência e vamos nos preparar para isso, né? Eu acho que tem que ter essa análise, assim, tem que ter essa autoanálise, a começar da alta liderança, de o quão preparados estamos para fazer uma transformação cultural. Do contrário, vai ser um voo de galinha. Do contrário, sabe, vai perder efeito, né? Eu diria que a liderança precisa estar preparada para ter também coragem para tomar decisões difíceis que, eventualmente, a gente vai ter que tomar, né? E faz parte do jogo, tá? Então, assim, a liderança precisa estar aberta, preparada, pronta para ouvir, pronta para ser contrariada muitas vezes, tá? E o propósito da transformação precisa estar muito claro e comprado por todo mundo. Não dá para a gente querer fazer uma transformação cultural sem que eu, líder, genuinamente não acredite naquela causa, né? Não vai rolar. Então, assim, não vai funcionar. Então, eu diria, se não temos isso, é melhor talvez nem começar. Ou então, que tenhamos essa análise prévia, que tenhamos que tragamos isso à consciência e a gente comece trabalhando isso, a preparação da alta liderança para esse momento de transformação. Porque sem esse começo, assim, sem esse pontapé inicial redondo, digamos assim, né, completo, vai ser muito complicado, tá? E a transformação cultural, para ela funcionar, como eu falei já, né, precisa ser perene, precisa ser algo assim, impregnado, apreendido por todo mundo na organização, do presidente ao aprendiz. Mas começa pelo presidente, passa pelo comitê executivo, pelo C-level e vai descendo, tá? Então, eu diria para os líderes, enfim, avalie com você mesmo, né? Faça sua própria reflexão de o quão aberto e preparado você está para seguir nessa jornada. Excelente, Simone. Eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso café. Quero deixar aqui um espaço aberto para você deixar suas últimas palavras nesse nosso programa. Eduardo, muito obrigada. Eu me sinto sempre muito feliz em falar do nosso case. Tenho muito orgulho do que a gente está construindo aqui na Sky. Agradeço muito aos líderes da Sky também. E eu costumo dizer que a cultura da Sky evolui porque os líderes evoluem. E eu vejo isso, né? Eu estou há 7 anos aqui na empresa, há 3 especificamente nesse tema, e eu vejo o quanto a liderança da Sky evolui dia após dia. Esse, para mim, é o grande, assim, o segredo do nosso sucesso. E, enfim, muito obrigada pelo espaço. Sou eu quem tem que te agradecer pelo seu tempo, por você ter compartilhado comigo esse grande case. Realmente você tem que se orgulhar dele. Muito obrigado, tenho certeza que a gente vai produzir mais outros conteúdos aqui. Para você que está vendo a gente, está nos assistindo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo episódio. Obrigado.